Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa frase é forte, mas é verdadeira. Você, papai, e você, mamãe, que tem um filho com obesidade dentro de casa, você é responsável por esse excesso de peso dele. Infelizmente, isso é verdade. Eu sei que quando a gente fala em maternidade, já existem diversas questões sobre culpa. E não é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Não é culpa, mas é autorresponsabilidade. E para isso eu vou dar exemplos. Você vai falar: nossa, mas é muito difícil você exigir que a criança deve comer. Sim, várias coisas nessa vida é difícil. Eu tenho duas crianças pequenas e sei como vocês se sentem. Lá em casa também não é tudo perfeito, como eu queria, aquele prato sempre todo colorido. Tenho que fazer altas conversas, além de, claro, do exemplo. E mostrar o quão é importante todos os dias, cansativo e exaustivamente. Mostrar com os meus exemplos na minha alimentação. E mesmo assim ainda não é 100%. Eles não comem todas as verduras, eles não comem folhas, tem algumas restrições alimentares sim. Mas uma coisa é certa, e isso é o que eu quero deixar para vocês. Você pode não ser totalmente responsável por aquilo que eles não comem, porque é difícil sim a gente colocar uma coisa forçada, né? A força para a criança engolir, por exemplo, mas você é totalmente responsável por aquilo que eles comem. Isso sim, isso eu falo com todas as letras lá em casa. Às vezes eu não consigo que eles comam coisas que eu quero, mas o que eu não quero e o que eu não acho certo, isso eu tenho o poder de decidir por eles que eles não vão comer. Por isso lá em casa não entra salgadinhos, não entra bolachas recheadas, não entra chicletes, por isso que eu decido o que eles não podem. E aí sim, eu sou responsável por isso. Não treine esse miojo. Outro dia meu filho até me perguntou: mãe, como que é o gosto de leite com Toddy? Porque eu sei que para eles isso não vai fazer bem. E é o seguinte, não tenham pena que a criança não come isso ou aquilo. Se ela não experimentou, ela nem sabe o sabor que ela tem. Tenham pena sim e se autorresponsabilizem se ela tiver no futuro diabetes, pressão alta e obesidade. Dados alarmantes mostram que a obesidade infantil aumentou mais de 10 vezes nos últimos anos. Hoje, mais de 33% das crianças entre 5 e 9 anos estão acima do peso, ou seja, quase 4 entre 10 crianças entre 5 e 9 anos estão acima do peso. Isto é muito grande. E a gente sabe que uma criança acima do peso, ela tem 75% maior de chance de ser um obeso quando adulto. Portanto, mamães e papais, a responsabilidade é nossa. Vocês sim são responsáveis por colocar à mesa e oferecer para a criança aquilo que vai nutrir o corpinho dela, aquilo que vai nutrir a célula e não aquilo que vai intoxicar. Eu sei, como eu disse para vocês, que isso não é uma tarefa fácil, é diário. Mas comecem por aí, comecem colocando limites no que elas vão comer, nessas guloseimas que não são nem um pouco favoráveis para o crescimento delas. E não tenha pena. Isso é o que eu quero deixar para vocês. É claro que sim, são crianças e a gente não deve ser 100% exigente. Assim como eu coloco para os meus pacientes adultos a regra do 90-10, para as crianças também. Num dia de aniversário de um coleguinha, um dia de festa, que elas estiverem com vontade, por que não abrir exceção? Mas isso não pode ser uma regra e elas não podem mandar nisso. As crianças não vão ao supermercado comprar bolacha recheada, elas não vão ao supermercado comprar nesse miojo, por exemplo, macarrão instantâneo. Elas comem o que os pais colocam dentro de casa, certo? Uma reflexão que eu sei que às vezes dói. Dói para mim também como mãe, mas eu tenho esse conhecimento e por isso essa missão de passar isso para vocês e inspirar vocês a terem mais saúde em casa e também nos filhos. Um grande abraço e para quem não me conhece, meu nome é Marcela Menezes, eu sou médica infectologista, expert em longevidade metabólica, pós-graduada em nutrologia.